Bem-vindos de volta ao canal Tela Resumida. Quando John acorda, ele vai ao banheiro se arrumar. Ele está segurando sua roupa e ainda está meio sonolento até que um homem atraente surge diante dele. Hoje apresento a vocês de forma jurídica Papai Young, uma jovem de 23 anos que vive com sua irmã mais nova, de apenas 8 anos. Ambas perderam os pais. Por isso, John tenta ser um bom tutor para sua irmã, assumindo muitas responsabilidades. Ele tem vários empregos de meio período, mas mesmo com todo o esforço, o dinheiro que ganha é insuficiente. Ele tenta evitar a senhoria, mas acaba sendo descoberto. A senhoria exige que ele desocupe o local o quanto antes. Enquanto busca um novo lugar para morar, ele percebe que sua irmã mais nova, Dumby, é excluída pelas outras crianças por não ter um pai para levá-la a atividades como acampamentos. John promete comprar uma barraca para acampar com ela, mas as outras crianças ainda rejeitam Dumby, dizendo que ela não pode ir porque não tem um pai que a leve. Isso deixa John frustrado, então ele tenta confrontar a situação. Ele vê uma garota jantando com o pai através de uma janela, e isso o entristece. O dono do restaurante se aproxima, pronto para dispensá-lo, mas então Yosan se apresenta como o tutor de Dumby. De volta para casa, Dumby pergunta a John se ele poderia arrumar um pai para ela, pois ela não quer que ela sofra com a falta de uma figura paterna. Ele promete que, se isso a deixar feliz, ele fará o possível para atender ao desejo dela. No dia seguinte, um homem charmoso surge, dizendo que deseja ser pai de Dumby. Acontece que ele havia ajudado Dumby anteriormente, e ela mencionou seu desejo de ter um pai. Ao ouvir isso, o homem se sentiu tocado e disse que gostaria de ser essa figura paterna. Assim, eles firmam um contrato, apesar de ele ter apenas 28 anos, o que torna a situação incomum. Yosan, o homem em questão, precisa de uma filha para herdar as ações da empresa, e esse era o único requisito para a adoção. No entanto, ele não menciona esse detalhe para John. Ele e uma amiga comentam sobre o que está acontecendo, e a pressão aumenta, já que ele está com problemas financeiros e corre o risco de perder o lugar onde moram. O contrato foi estabelecido para durar apenas um mês, e John hesita, mas acaba aceitando, temendo que, de outra forma, eles ficassem desabrigados. Decidido, John acredita que o contrato durará apenas um mês, e então eles seguirão em frente. No entanto, o homem avisa que eles, como família, deverão viver juntos e seguir regras de convivência. Ao relembrar o momento em que assinou o contrato, ele lembra que Dumby mencionou ter uma irmã mais velha. No início, o homem não ficou animado com a ideia, mas ao conhecê-la, sua percepção mudou. Uma semana se passa desde que começaram a viver sob o mesmo teto. Embora Dani não esteja presente com frequência, ainda estão se adaptando a essa nova realidade. Quando John está dobrando as roupas, ele encontra uma peça estampada de oncinha, o que deixa Yosan desconfortável, já que ele está em uma reunião virtual e acaba gritando de forma exagerada, o que o obriga a pedir desculpas. Yosan, um tanto mesquinho, até bebe leite vencido da prateleira. Dumby envia uma mensagem para a irmã, perguntando se já consertou seu unicórnio. Como ainda não fez isso, ela desce para perguntar a Yosan se ele tem uma caixa de ferramentas. Ele responde que não, dizendo que quando algo quebra, ele simplesmente compra outro. Ela o chama de inseto, e ele acredita que é um insulto, mas na verdade há um inseto na parede. Yosan, tentando agir como um pai de família, tenta matar o bicho, mas se assusta e pede a John para lidar com ele. Ela também não consegue, mas por fim, ele mata ambos. Eles celebram a vitória sobre o inseto, mas Yosan acaba caindo sobre ela. Yongle comenta o ocorrido com seu amigo, mas sem querer menciona que eles estão morando juntos. Isso deixa seu amigo preocupado. Nesse meio tempo, o homem desconhecido chega. Ele é um acionista que está interessado nas ações da empresa. Yosan, sem poder contar toda a verdade, apresenta Yongle como sua serva, o que a deixa desconfortável. Ele pede desculpas, mas ela diz que não é necessário. Yosan avisa que será melhor manterem o verdadeiro relacionamento em segredo. Em um passeio com seu melhor amigo, Jun, este diz que não é apropriado ela morar com um estranho. Enquanto conversam, Ed se distrai e esquece do contrato. Ele entrega a ela um dispositivo de autodefesa, um choque elétrico, caso precise. Durante o expediente, algumas mulheres aparecem procurando por Yongle. São as mães das colegas de Dumby. Elas reclamam que Dumby teria batido nas filhas, insinuando que isso acontece porque ela não tem pais. Isso irrita John, que ameaça chamar a polícia.
Nesse instante, Joan aparece e resolve a situação, esclarecendo que Dumby é na verdade vítima de bullying. Ele explica que é o tutor dela e que se continuarem ele fará uma denúncia. As mulheres acabam se desculpando. Ao ver o apoio de Joan, Yongle sente algo diferente por ele. Quando voltam para casa, ele a convida para ir a um local especial que preparou para ela. Ela pergunta se está tudo bem serem vistos juntos, e ele responde que sim. Naquele momento, Yongle percebe que está se apaixonando por Josan. Ela pergunta se ele poderia providenciar uma barraca rosa, já que Dumby adoraria. Yongle comenta que sua irmã mais nova é bem exigente. Ele menciona que também conhece alguém assim, referindo-se a ela, mas ela apenas pensa que ele é uma pessoa muito resiliente e, mesmo assim, agradece pelo que ele fez por ela. Josan também perdeu os pais cedo, então aprendeu a sobreviver sozinho nessa selva em que vive, sempre atento. Foi sua avó que faleceu recentemente e deixou um testamento, quem o ensinou tudo o que sabe. Certa manhã, enquanto ele tira fotos dela, alguém os observa. Um dos acionistas tinha solicitado isso. Ao descer, John percebe que Yongle está usando um vestido lindo, o que o deixa encantado. Ela comenta que trabalhará em um casamento como acompanhante, um trabalho que seu amigo Jun conseguiu para ela. Mesmo assim, os saltos estão machucando seus pés. John lhe entrega um par de sandálias que trouxe e diz que originalmente eram para ele, embora ele realmente as tenha trazido para ela. No meio disso, ele recebe uma mensagem que mostra Yongle ao lado de Yozang, o que a preocupa. John, chateado, ainda se preocupa com o que Josan pode fazer. Ele quer levá-la para longe, mas Josan aparece. John pede para que ele se afaste e não a incomode, mas Josan insiste em conversar com Neum. John declara que não permitirá que Josan machuque a garota que ama, pois já fez muita coisa para magoá-la. Yozang promete que vai parar de incomodá-la. Ele confessa que não vê mais John como uma filha, mas sim como a mulher que ama. John então diz a ela que a ama há 7 anos e que sempre se sentiu impotente por não poder fazer mais por ela. Ele a seguiu em todos os empregos de meio período, apenas para estar por perto. No entanto, Yongle diz que o ama apenas como amigo e que não consegue sentir algo além disso, o que o deixa arrependido. John responde que ela não precisa se sentir mal, pois a escolha de amá-la é dele, e ele aceita as consequências, mesmo que isso possa lhe causar sofrimento. Mais tarde, Josan agradece Yongle por tê-lo acolhido e volta ao assunto. Ela pergunta se algo aconteceu na empresa, mas ele a tranquiliza, dizendo que não há nada com que se preocupar. Curiosa, Yongle pergunta desde quando ele se apaixonou por ela. Ele diz a ela que desde o primeiro momento em que a viu, sentiu algo diferente. Estava incrivelmente feliz, mas também confuso. Apesar de suas atitudes impulsivas, ele sempre pensava nela e queria protegê-la. Ele se sente tolo por desejar uma filha apenas para garantir a segurança da empresa, mas Yongle o tranquiliza, dizendo que ele deveria esperar até poder proteger o que realmente ama. Então ele deixa o guarda-chuva cair e a beija suavemente. Passa-se um mês sem que ela tenha notícias dele, mas Josan consegue proteger a empresa, afastando o tio, que havia cometido fraude. Dumby ainda enfrenta bullying, mas quando o cunhado aparece, todos ficam com ciúmes. Josan vai ao trabalho de Yongle e lhe entrega um cartão, dizendo que está em busca de alguém especial para compartilhar o resto da vida. Yongle, radiante de felicidade, se lança em seus braços. Esse é o fim. Agradecemos a todos vocês, queridos, por acompanharem. Não esqueçam de visitar nosso canal e conferir outros resumos. Se gostaram e querem apoiar, deixem um comentário gentil com sua opinião ou uma carinha sorridente. Muito obrigado pelo apoio. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e deixar um belo like. Tenham um ótimo dia.